capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Todos acharam? Amém. Estarei lendo, depois iremos orar. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: você, fique em pé ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, amem o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa noite, por esse culto de adoração, de louvor ao Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando esse momento de ministração, que o seu Santo Espírito guie toda a ministração, que sejam palavras do Senhor, não da boca de homem, que o Senhor possa estar trazendo um pensamento cativo a todos os irmãos que estão ouvindo essa passagem, essa ministração, que ela venha a cair em nossos corações e transforme a forma que vivemos, a forma que conduzimos nossa vida nesse corpo, que sejamos transformados conforme a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, ele escreve sobre algo muito sério: acepção de pessoas. Ou pode ser também favoritismo, discriminação, ou tratar as pessoas com parcialidade. E isso é algo que acontece muito em nossos dias. E todos nós, em uma certa medida, já cometemos esse pecado. Nós nos relacionamos com outras pessoas que nós identificamos nossos gostos, afinidades, coisas que são parecidas. E isso é saudável, até certo ponto. Como Jesus mesmo, ele teve uma intimidade, uma profundidade maior com Pedro, Tiago e João. Porém, o problema é quando nós nos relacionamos com os outros por interesse. E como a ilustração do versículo 2 e 3 nos mostra, nós acabamos dando favoritismo a um em detrimento de desprezar outros. E recapitulando a carta de Tiago, o contexto da carta de Tiago, o Tiago é meio irmão de Jesus e ele escreve para todos os judeus dispersos entre as nações. E eles estavam passando por tribulações e faltava-lhes praticar a palavra.
E deveriam ser prontos a ouvir, tardios a falar e tardios para irar-se. E deveriam buscar ser operosos praticantes da palavra, da lei perfeita, da lei da liberdade, e não somente ouvintes profissionais, que eles estavam se enganando a si mesmos. Pois a verdadeira religião, como Tiago escreve no versículo 27 do capítulo 1, é guardar-se incontaminado do mundo, que faz referência ao primeiro grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, que é a expressão do segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E Tiago, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele introduz um problema que era recorrente naquelas igrejas, recorrente naquela época. E o tema dessa noite será combatendo a acepção de pessoas. E eu dividi em 3 pontos. O primeiro ponto é o problema, que vai do versículo 1 a 4. O segundo ponto é o motivo da acepção de pessoas ser errado, que vai do versículo 5 a 11. E o terceiro ponto, o julgamento de Deus, que vai do versículo 12 e 13. Primeiro ponto, o problema, vai do versículo 1 ao 4. Tiago estabelece o princípio geral do porquê os cristãos não devem fazer acepção de pessoas. No versículo 1 está escrito assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. E ter fé aqui em Jesus Cristo não é aquela fé que você crê e é salvo. Essa fé é a fé que é do dia a dia. É a fé que é a comunhão nossa com Cristo. É o andar e a conduta cristã que nós temos fé em Cristo. E Tiago exorta que não se pode crer em Jesus Cristo e ao mesmo tempo fazer acepção de pessoas. E a palavra acepção de pessoas ou parcialidade, em grego, significa receber ou aceitar a sua face. É como dizer que você vai tratar a pessoa conforme a sua face, conforme a sua aparência. E é inadmissível você ter fé em Jesus Cristo e fazer acepção de pessoas. É o que Tiago fala. Você não pode ter fé em Jesus Cristo e fazer acepção de pessoas. E como crentes, como cristãos, nós temos o alvo de viver a semelhança de Cristo, ser imitadores e seguidores de Cristo. E tratar os outros com parcialidade é inadmissível, porque quem eram as pessoas que Cristo estava junto com a mesa na época que ele estava aqui como homem? Pobres, prostitutas, publicanos, doentes, leprosos. Então, inadmissível você ter fé em Cristo e fazer acepção de pessoas. E Tiago está corretíssimo na sua análise. É um erro que pouco nós nos lembramos, ou às vezes pouco nos importamos sobre esse pecado. Infelizmente, todos nós já cometemos esse pecado. E o termo Senhor Jesus, ou Senhor da glória, pode ser que Tiago indica que Jesus está exaltado no céu e toda a glória é dele. É um lembrete a esses irmãos que estavam em favorecimentos aos ricos, que os interesses deles é buscar a sua própria glória ou glorificar algum homem. Só que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Toda a glória é dele. João Calvino diz: tão grande é a glória de Cristo que facilmente extingue todas as glórias do mundo. Conclui-se que Cristo é pouco valorizado por nós, quando a admiração pela glória mundana nos domina. E no versículo 2 e 3, ele vai trazer uma ilustração, que diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouros nos dedos, vestindo roupa luxuosa, entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés.
havia muitos pobres naquela época, e nas sinagogas porque eram judeus, né? Mas poderemos colocar como igreja também. Muitos pobres eram pequenos agricultores, diaristas, artesãos, viúvas e órfãos. E nessa reunião dos judeus. E Tiago, ele mostra uma ilustração que dá a impressão que é um exemplo, mas é algo que realmente deveria estar ocorrendo naquela reunião entre eles. O rico era identificado pelos seus anéis de ouro, suas roupas luxuosas, então era fácil percepção, e suas roupas eram coloridas. Como esse era o trabalho de Lídia, a primeira convertida de Filipos, ela tirava um pigmento de algum molusco para dar cor às roupas, e os homens ricos que compravam essas roupas. Já o pobre estava mal vestido e era perceptível pela sua roupa gasta e velha. Os irmãos que Tiago se refere ao se dirigir a esses indivíduos, e provavelmente o rico e o pobre são visitantes. Ao rico eles agiam com favoritismo, por interesse, dando lugar de honra, e ao pobre demonstravam desprezo, mandando ele se sentar nos estrados dos seus pés ou ficar de pé. E transportando esse problema para os nossos dias atuais, é como se o rico chegasse de carro importado, vestindo trajes de grife, roupas de grife, com perfume importado. E ao mesmo tempo chega um pobre, mal vestido, ou um mendigo com suas roupas suadas, sujas e cheirando mal. Ou mesmo uma pessoa que vem direto do serviço, um pobre que vem direto do serviço, com a roupa suja e com aquele cheiro desagradável. Com quem você irá conversar primeiro? Com aquele que está cheiroso, roupa limpa, roupa de luxo, carro importado, ou com aquele mal vestido, mendigo, cheirando mal? Ou melhor, com quem qual você manterá a distância? E é lógico que nosso coração, nosso pecado, às vezes vamos manter distância daqueles que nos trazem repulsa, só que isso é um pecado. No versículo 4, está escrito assim: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Como vemos no versículo 11 do capítulo 1, que está escrito assim: porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Como Tiago nos ensinou no capítulo anterior, por que fazer distinção entre o rico e o pobre? Se como o rico, sendo como a planta, ele secará como o sol. E sua formosura desaparecerá e por fim ele não passa de uma relva que logo desaparece. O sol vem, murcha e desaparece. E assim com todo ser humano. Todo ser humano é finito. E Tiago fala, julgando com os critérios errados. O contexto mostra que eles julgavam os pobres pelo status financeiro, os pobres e os ricos pelo status financeiro. E ao ler a Bíblia, devemos entender que os princípios que ela nos ensina é para a vida toda, é para os nossos dias atuais. E o julgamento errado não está só no status financeiro. Abram comigo em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Todos acharam? Versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei.
Samuel foi até a família de Jessé para escolher o rei, o próximo rei, que Deus já havia escolhido. No versículo 6 a 12, continua. E acontece que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ele viu Eliabe, ele viu aquele porte de rei, forte, grande. Samuel pensou: é esse. Porém o Senhor disse, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel julgou pela aparência, pela porte atlético que ele achava que de quem poderia ser um bom rei. Porém Deus olha o coração. Ele não olha a aparência, ele não olha o exterior. E existem várias formas de parcialidade, seja pelo status social, status financeiro, raça, idade, gênero, homem e mulher, nacionalidade, escolaridade, ou pela forma que a pessoa vive ou viveu. Um ex-presidiário, um viciado em drogas, alguém cuja sexualidade você não concorda. E todos nós, de um modo ou de outro, já agimos com parcialidades, já fizemos acepção de pessoas. Por exemplo, com alguém de outro idioma que chega aqui, você não entende esse idioma, o que você faz? Você joga a pessoa para escanteio, você nem tenta conversar com a pessoa. O seu tratamento dado com o chefe é melhor e até de bajulação comparado com o tratamento de uma pessoa do seu colega de trabalho com o mesmo nível que você. Se você não votar no meu candidato de preferência, eu vou te desprezar, vou te maltratar, porque você está errado. Alguém que não tem conteúdo e só fala bobagens, eu vou perder tempo conversando com essa pessoa? Idades diferentes. Não é motivo para você fazer acepção de uma pessoa. Não é motivo você deixar de conversar com uma criança, adolescente ou com um idoso. E quando acaba o culto, quais são as pessoas que você vai conversar? São aquelas pessoas que você vê, aquelas pessoas que você já tem um relacionamento, aquelas que você tem um número de telefone, WhatsApp, Facebook, e até durante a semana você tromba com ela. Ou você vai conversar com aquele visitante que está querendo conhecer a Deus e conhecer o seu povo que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. O ponto 2 é o motivo da acepção de pessoas ser errado. E eu separei 3 motivos. O primeiro motivo, a eleição de Deus, versículo 5. O segundo motivo é a opressão dos ricos, no versículo 6 e 7. E o terceiro motivo, porque é pecado, versículo 8 a 11. O primeiro motivo, a eleição de Deus, no versículo 5, diz assim: escutem, meus amados irmãos,
Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago começa com escutem. O que a gente aprendeu no capítulo anterior? Estejam prontos a ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. E Deus quem escolhe? Vemos que aqui a doutrina da eleição. E de fato, ele escolheu muitos pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino. O rico, por causa do seu dinheiro, tem uma certa tranquilidade e uma certa estabilidade. Porém, o pobre, ele nada pode confiar, pois nem ao certo ele sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, ou alguém mais miserável não sabe nem se vai poder ter dinheiro para comprar alimento para amanhã. E os pobres, eles têm menos riquezas e valores mundanos a se perder quando eles decidem seguir a Cristo. Vemos isso na história do jovem rico. Ele perguntou para Cristo, que farei para herdar o reino, reino dos céus? E Jesus fala os mandamentos, não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. E ele fala, eu faço tudo isso já, e que mais eu preciso fazer? E Jesus fala, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E que ele faz? Ele não faz isso. Ele sai triste, cabisbaixo, mas ele não faz o que Jesus falou. E nesse mesmo capítulo de Marcos, tem a história do cego Bartimeu, que era um mendigo cego, que quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele foi correndo atrás de Jesus. E Jesus perguntou, o que você quer? Ele disse, eu quero ver, que eu veja. E Jesus curou. E o que ele fez no final? Ele pegou e seguiu a Cristo. Os lugares onde o cristianismo avança mais no mundo inteiro em países como África, Ásia e Oriente Médio. E é muito diferente com países da Europa e da América do Norte, onde o cristianismo está morrendo. E abram comigo em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 26. Você pode ler para mim, Nayara? Lucas, capítulo 16, do 19 a 26. É a história do rico e Lázaro, que todos devem conhecer. 19 a 26. Isso. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se de migalhas que caem da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e se levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste aos teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, e agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem de lá passar para nós. Essa história, vemos que Lázaro, pobre, mendigo, cheio de feridas, que somente os cães vinham lamber as tuas feridas, mas depois que ele morre, ele vai onde? Para o seio de Abraão, para os céus. Enquanto o rico, que esbanjava em seus banquetes, suas roupas luxuosas, o que acontece com ele? Ele vai para o inferno. E é interessante que Deus escolheu Lázaro. Ele não tinha nada a oferecer, mas Deus escolhe Lázaro. E Deus conforta Lázaro depois da sua morte, quando ele está no céu.
E se o rico e o Lázaro entrassem por essa porta, essa noite, e o Lázaro com seu corpo cheio de feridas, que dá até angústia de ver, e o rico com as suas roupas luxuosas, o que você faria nessa noite? Com os dois aqui. Mas, continuando o texto, todo pobre é escolhido por Deus? Não. Tiago não quer dizer que todo pobre é salvo, mas que a grande maioria que Deus salva é pobre. Pois aqueles que realmente são salvos são aqueles que amam a Deus, como está no final do versículo 5. Para aqueles que amam a Deus, sejam pobres ou ricos, é dele o reino dos céus. O segundo motivo é a opressão dos ricos, que está no versículo 6 e 7. Versículo 6 diz assim: No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Os ricos, eles oprimem os pobres, e esses ricos eram bajulados pelos irmãos da igreja, e eles oprimiam os pobres, mudando seus salários, e sempre para baixo, é claro, ou deixava de pagá-los, e eles, com isso eles estavam se enriquecendo dos pobres, dos ricos. E muitos cristãos eram empregados desses ricos proprietários de terras. Como Tiago exorta os ricos, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E era uma prática constante dos ricos, ficar retendo o salário dos pobres. E os ricos, eles arrastavam os pobres para os tribunais. E podemos ver duas causas disso. O primeiro é que, para os cristãos pobres pudessem pagar suas dívidas, os ricos arrastavam para os tribunais. Porque a pobreza era tanta que eles penhoravam sua casa, seus bens e até sua família para ter algum recurso. E a segunda causa é que os ricos poderiam estar acusando os cristãos de traição a César e subversão dos costumes romanos. Resumindo, o ponto aqui é que essas pessoas ricas eram cruéis, eram inimigas de Deus, e ao entrar na igreja eles recebiam o quê? Um tratamento especial, enquanto os escolhidos de Deus recebiam um tratamento de menosprezo, eles eram desprezados. No versículo 7 diz assim: Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? E blasfemar aqui significa falar mal ou depreciar alguém por meio de palavras. E eram os ricos que falavam mal do bom nome daquele que eles pertenciam, o bom nome de Cristo. Os cristãos, ao ficar em silêncio e bajular os ricos, enquanto eles blasfemavam o nome de Cristo, eles estavam o quê? Consentindo com essa blasfêmia. O terceiro motivo que é errado fazer acepção de pessoas, porque é pecado. Aí vai do versículo 8 a 11. E o que a Bíblia nos diz sobre favoritismo e discriminação. Talvez essa seja a pergunta daqueles irmãos que estão ouvindo a carta de Tiago. O que a Bíblia fala sobre isso? E no versículo 8 diz assim: Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Quando Jesus foi interrogado por um intérprete da lei, que perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde: Ame ao seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento.
O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Tiago, chama atenção apenas a segunda parte do mandamento, da lei resumida: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, a implicação é a mesma. Toda a lei está resumida em expressar amor ao próximo. Obedecer à segunda parte da lei resumida significa que você vai cumprir a primeira também. É como vemos em 1 João. Cássio, poderia abrir 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21? 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. É inseparável. Ou você ama a Deus, você ama seu próximo. Se você fala que ama a Deus e não ama seu próximo, você é um mentiroso. Você não está conforme amando realmente a Deus. Voltando para o texto de Tiago, versículo 9. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. E Tiago, como um bom judeu, poderia também estar se referindo ao Antigo Testamento. Abram comigo lá em Levítico, capítulo 19. Levítico, terceiro ou quarto livro da Bíblia. Levítico, capítulo 19. Leni, você poderia ler para mim o versículo 18? Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Baseado nesse texto de Levítico, que provavelmente Tiago escreveu: ame ao seu próximo como a si mesmo. E nesse mesmo contexto de Levítico, nesse mesmo capítulo, vemos que amar o próximo, ele tem o autor de Levítico faz uma exortação em relação aos pobres e ricos. Versículo 15, Abner, você poderia ler? Versículo 15. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com a justiça julgarás o teu próximo. É nisso que Tiago estava exortando. Ele usou o Antigo Testamento para mostrar que ame o seu próximo, mas não despreze o pobre, e nem agrade o rico. Julgue o seu próximo com justiça. E se fizerem o que a lei manda, os judeus cristãos, eles estarão fazendo o correto. Porém, se estão tratando os outros com parcialidade, eles estarão pecando. Voltando a Tiago, no versículo 10 e 11. No versículo 10 diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério... Não, até o 10, só o 10. A religião judaica ainda estava muito enraizada naqueles irmãos judeus cristãos. A religião farisaica, que é uma religião legalista, onde eles achavam que eles guardavam e obedeciam aos 10 mandamentos. E Tiago diz: se alguém guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, deixa de cumprir ou faz o que proíbe o mandamento, se torna culpado de toda a lei, de todos os 10 mandamentos. E essa pessoa, ela não será julgada pelo só mandamento que ela quebrou, ela vai ser julgada pelos 10 mandamentos. E no versículo 11,
Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Tiago usa os mandamentos de não cometer adultério e não matarás. O adultério é visto pelos judeus um dos pecados mais graves. Os pecados carnais, em suma, eles são mais graves que os mentais para os judeus daquela época. E o adultério era tão grave que era um pecado punido com a pena de morte no Antigo Testamento. E Tiago diz, ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. E como isso é possível se a gente está falando de acepção de pessoas? A gente não está falando de adultério nem de morte, de assassinato. E para a gente entender isso, vamos em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Eliade, você poderia ler para mim? Muito bem empregado, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por Acho isso... que não, hein? Capítulo 5. Mateus 25? Não, capítulo 5. Capítulo 5, também. 5, 21 e 22. Isso. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disse ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Jesus está colocando que o matar não está só no ato físico, mas está na sua mente e no seu coração, falando mal dos outros, desprezando outras pessoas, insultando o próximo, chamando o outro de tolo, ou como da versão da nossa irmã, idiota. E por isso, o uso de Tiago do mandamento não matarás, pois ao fazer acepção de pessoas, desprezar pessoas, estamos transgredindo a lei do não matarás. O cristão, ele não deve imaginar que guardando a lei ele será justificado, uma vez que ele já foi justificado por Cristo e pela graça salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo ele mora em nós, mora no crente, haverá um forte desejo de obedecer à lei, de cumprir os seus mandamentos. O terceiro ponto, que é o julgamento de Deus, que vai versículo 12 e 13. Versículo 12 de Tiago diz assim: assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. O nosso falar e nosso viver serão julgados. E isso é muito sério. Nossas palavras e obras devem estar em sincronia com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E elas serão julgadas pela lei da liberdade. E é a mesma expressão que vimos no versículo 1 do capítulo 1, que a lei perfeita, a lei da liberdade, é o Evangelho de Cristo, que ao nos alcançar e nos libertar da culpa e condenação do pecado, por meio da nova aliança de Cristo, agora vivemos de forma que somos libertos do pecado e enxertados na videira verdadeira. E com isso a nossa vontade, a nossa satisfação está no Senhor. E a lei da liberdade, ela vai nos julgar se realmente estamos de acordo com isso. Se estamos de acordo sendo satisfeitos no Senhor e fazendo sua vontade. E todos passarão pelo julgamento. Todos deverão comparecer ao tribunal diante de Cristo.
É como Paulo diz em Coríntios, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E naquele dia, os motivos, as intenções do nosso coração, eles são descobertos e os verdadeiros cristãos serão revelados e recompensados. Entretanto, deve haver um temor no nosso coração, porque senão Tiago não estaria fazendo esse argumento tão forte. Como diz o versículo, assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. E algo que nós devemos levar em nosso coração, um temor pelo que nós falamos, pelo que nós vivemos, porque nós seremos julgados. Versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia. O juízo aqui usado tem o sentido de condenação e castigo. Tiago se refere ao dia do juízo final, quando a sentença condenatória passará por todos aqueles que não usaram de misericórdia. E ele vai ser condenatório sem misericórdia. Isso lembra alguma parábola para vocês? Abram comigo lá, Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. O servo ele foi perdoado nessa parábola de uma dívida de 10.000 talentos, equivalente a um total de 340.000 quilos de prata. E esse valor é extraordinariamente alto. E quando esse servo ele encontrou com o seu conservo, que devia 100 denários, que seria menos de 1 quilo de prata, ele não usou de misericórdia não usou de misericórdia como o rei fez a ele, e ele pegou e lançou o pequeno devedor na prisão. E quando o rei ouviu o que fez o seu servo, o chamou e disse, versículo 32, então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, e assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. A forma que aqueles irmãos estavam tratando os pobres, em detrimento dos pobres e o rico, demonstrava a falta de misericórdia, como esse servo não teve com seu conservo. A forma que nós nos relacionamos com os outros, tratando uns com favoritismo e desprezando os outros, demonstra a nossa falta de misericórdia. Pois assim como o Senhor trata todos da mesma maneira, é o nosso objetivo guardar a lei e amar ao próximo, não como uma obrigação, mas como uma gratidão pelo que o Senhor fez para nós. Pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Parte final do versículo. Tiago está se referindo ao Sermão do Monte, mais especificamente ao versículo 7 de Mateus 5. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia de Deus revelou a humanidade pecadora e condenada por meio de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe perdão e reconciliação com Deus. O Evangelho ele nos mostra que a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo que merecíamos. Nós merecíamos ir para o inferno,
mas pela misericórdia de Deus, por meio de Cristo, triunfou sobre o juízo. Portanto, se somos alcançados pela misericórdia de Deus, devemos tratar a todos com compaixão, misericórdia e amor. E para concluir, eu quero deixar 3 aplicações. Primeira aplicação, que nós nos acheguemos ao Pai com um coração arrependido, pela forma que temos tratado as outras pessoas com parcialidade. Pois não pode ter fé em Jesus Cristo e fazer acepção de pessoas. A segunda aplicação, que o Senhor nos ajude a tratar todas as pessoas de formas iguais, cheios de misericórdia, amor e compaixão, não importando quais são as diferenças entre nós. Pois o Senhor não julga pela aparência, Ele julga pelo coração. E é assim que nós deveremos proceder. E assim como Cristo fez quando Ele viveu nesta terra. E a terceira aplicação, que devemos temer o julgamento diante de Cristo, que não será para condenação, pois nós cristãos somos salvos por crer em Jesus Cristo. Porém, Tiago afirma que seremos julgados pelo nosso falar e o nosso viver. E isso deve criar um temor em nossos corações e pensar se estamos falando e agindo conforme as Escrituras. Que o Senhor nos ajude a praticar a vida cristã e não ser somente ouvintes. E, como Tiago diz, que possamos buscar ser maduros e íntegros, ou perfeitos e íntegros, perfeitos como é o Pai, cheio de misericórdia, de amor e compaixão. Amém?